Oi, 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 queridos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal Hoje e Sempre. Eu sou Catarina Martins e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, tá? O que é inteligência emocional, né? Inteligência emocional é a capacidade que você tem, né, de gerir as suas emoções, né? Não negar as emoções, mas gerir. O que você faz a partir de uma emoção, o que você faz a partir de algo que você sente, né? Não é o que você sente, é a forma como você lida com aquele sentimento. Não é você reprimir aquele sentimento, é você acolhê-lo e ouvir o que aquele sentimento está trazendo para você, né? Nos dias de hoje, nós vivemos uma realidade, né? Acho que sempre teve, essa realidade teve muito, né? Mas com o crescimento, principalmente das inteligências artificiais, né? Com o avanço da tecnologia, nós ficamos cada vez mais descuidados, né, com a nossa inteligência emocional, né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: vivemos uma realidade onde as empresas contratam por currículo, por QI, mas despede, né, manda embora por falta de QE. O que é o QI? O QI é o coeficiente de inteligência, é o nível de inteligência, aquela coisa que é medida, né? O QI da pessoa, o quanto aquela pessoa é inteligente, né? O QE é o coeficiente emocional. Porém, hoje nós podemos, as escolas, né, as faculdades, até mesmo os nossos pais, muitas vezes, eles podem nos ajudar a aumentar o nosso QI, né? A nossa coeficiência de inteligência. Hoje está tudo muito facilitado com as redes sociais. O YouTube, por exemplo, eu considero o YouTube uma grande biblioteca, onde você pode, uma grande escola, digamos assim, onde você encontra de tudo, tudo que você precisa, qualquer habilidade que você queira desenvolver, existe nessa plataforma, né? Alguém te ajudando a fazer isso, te ensinando a fazer isso. Mas a inteligência emocional nos últimos tempos tem tornado algo bastante, onde os coachings têm batido muito nessa tecla, né? Todas as pessoas que vêm para te ajudar a trabalhar ali o seu autoconhecimento, a sua relação com o mundo, vem falando sobre inteligência emocional, tá? Porque um alto QI não é garantia de sucesso. Compreende? Por que eu digo isso? No mundo empresarial, o QI, ele te garante uma vaga, né? O QI, ele te consegue um bom cargo. Mas a inteligência emocional, o que é o coeficiente emocional, é quem te garante uma promoção, né? Muitas pessoas têm um currículo incrível, têm ali, né, uma faculdade, é muito bom, tem um QI bastante, né? Um QI alto, realmente é uma pessoa capacitada para uma vaga, entra na empresa, começa a trabalhar, desenvolver as suas funções. Mas no desenvolvimento de suas funções, o que a empresa observa é como essa pessoa se relaciona com o mundo. Como essa pessoa, qual a capacidade que essa pessoa tem para gerir as suas emoções? É uma pessoa emocionalmente equilibrada? Se é uma pessoa
né, explosiva, que não sabe gerir suas emoções, não tem equilíbrio nenhum, não tem inteligência emocional nenhuma, ela é mandada embora. Muitos dizem, poxa, mas fulano, ele era muito inteligente, ele era super capacitado, tal pessoa assim, era muito inteligente, muito capacitado e perdeu o emprego. Eu não entendo o que aconteceu. Mas no frigir dos ovos, o que acontece é que essa pessoa, ela não desenvolveu a sua capacidade emocional para lidar, para gerir as suas emoções, para relacionar com as outras pessoas, não tem um espírito de equipe, que o que traz isso para a gente é a nossa inteligência emocional que nos ajuda a relacionarmos com o mundo. E isso as escolas não ensinam, infelizmente. Isso os nossos pais, muitas vezes, eles não, a maioria não teve a capacidade de nos ensinar isso, né? Mas isso não é uma questão que, poxa vida, e agora eu não aprendi, a escola não ensina, o que eu posso fazer? Como eu disse, aqui nessa plataforma, por exemplo, tem 1 milhão de pessoas ensinando sobre inteligência emocional. Gratuitamente, você não precisa pagar por isso, né? Livros e mais livros ensinando como gerir as emoções. Existe um livro, foi o primeiro livro que eu li, foi o primeiro livro que me colocou no caminho de, poxa vida, se eu não mudar, se eu não desenvolver essa capacidade, né, se eu não desenvolver essa capacidade em mim, as coisas não vão dar muito certo para mim. Vou continuar no mesmo patamar que estou. Porque eu era uma pessoa extremamente explosiva, né? Era 8 ou 80, eu não tinha paciência, eu não sabia gerir muito a minha raiva, sabe? Eu tinha muita raiva reprimida, eu tinha muita dor, e aquilo ali fazia com que eu tratasse as outras pessoas com 4 pedras na mão. Foi quando eu ganhei este livro aqui, Inteligência Emocional. Um dia, conversando com uma pessoa, eu não vou citar o nome dela porque eu não falei com ela que faria esse vídeo. Conversando com essa pessoa, eu falei, olha, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Ela olhou para mim e falou, o que que é? Eu falei, olha, eu não sei lidar muito bem com a raiva. Eu tô bem e do nada, qualquer coisinha, algo que alguém fala, algo que alguém faz, ali me torna literalmente uma bomba a ponto de explodir e eu acabo falando coisas que magoa muito, que machuca as outras pessoas e eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que, não que eu vá deixar de sentir raiva, mas que eu saiba lidar, eu quero saber como lidar com isso sem precisar magoar e machucar as outras pessoas. Então ela me deu esse livro. Quando eu vi esse livro, eu sempre gostei muito de ler. Quando ela me deu esse livro, eu fiquei muito apaixonada, cara. Eu pensava, cara, agora sim eu vou saber o que fazer, eu vou aprender como... Inteligência emocional, eu perguntei para ela, falei, peraí, mas como que isso pode me ajudar? Eu não sabia nem o que era inteligência emocional. Aí ela foi explicar para mim, olha, Catarina, isso que você está me dizendo é algo que a maioria da população hoje vive, sabe? Isso é incapacidade de gerir as suas emoções. Você não consegue, mesmo que você sente a raiva, você não consegue lidar com essa raiva sem machucar, sem magoar outras pessoas. Esse livro ele vai te ajudar com isso. Leia com cuidado, leia com capricho, leia mais de uma vez. Se você não entender da primeira vez, leia novamente. Eu sei que ele vai poder te ajudar, ou vai pelo menos te colocar no caminho certo para que você comece a trabalhar essas questões. Só que na época eu trabalhava
Eu não tinha prioridade. Não é tempo, tá? Porque quando você quer muito uma coisa, você arruma tempo, você faz e acontece, mas faz aquilo acontecer, tá? Você faz qualquer coisa, mas faz com que aquilo aconteça. Então eu não tinha prioridade. Então, assim, naquela época, inteligência emocional não era uma prioridade para mim, apesar de eu estar sendo prejudicada por causa daquilo. Na empresa, os colegas de trabalho eles não sabiam quando podia e como podia chegar até mim para conversar. O que eles eu via, hoje eu olho para trás, eu percebo que as pessoas viviam pisando em ovos comigo, sabe? Era aquela coisa de, poxa, qualquer coisinha ela vai explodir. E eu desenvolvi nessa época o meu corpo, ele já estava falando. Ele já estava gritando ali para mim que eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu desenvolvi uma urticária, uma coceira no corpo inteiro. Isso aqui assim em mim, meus braços, eles coçavam tanto que chegava a ferir. Eu olhava assim, ó, eu tava minando assim. Sabe quando você dá umas bolinhas pequenininhas de água e aquelas bolinhas quando coça elas estouram e ficava minando aquela aguinha assim, ó. Daqui, aqui, assim em mim. Fui no médico, é lógico que eles diagnosticaram com esqueci o nome da doença. Eu comecei a tomar remédio para controlar os meus nervos, a minha ansiedade, né, que eu fui diagnosticada com isso. Eu trabalhava no mercado como operadora de caixa e eu não estava tendo paciência, eu não estava conseguindo lidar com o fluxo de pessoas que passavam por mim todos os dias, né? Ou seja, se você não tem inteligência emocional, se você não está bem consigo mesmo, você vai atrair pessoas que estejam no mesmo inferno que você, no mesmo inferno emocional, no mesmo inferno astral que você. E no meu caixa era incrível, todos os dias tinha uma confusão, todos os dias era cliente brigando com cliente na fila, era filas intermináveis no mercado grande, né, de varejo, atacado e varejo, então aquela coisa extremamente, e aquilo tudo começou, e meu corpo começou, sabe, toda aquela repressão, toda aquela raiva, aquela agonia que eu sentia, porque eu não podia falar nada. Quando eu falava muito, eu era tirada do caixa, eu levava ali suspensão no trabalho por causa disso. Era uma confusão, gente, a minha vida. E eu com esse livro em casa, só que eu não parava. Eu não parava. Segundo dizia a minha consciência naquele momento, eu não tinha tempo para a leitura. Mas hoje eu olho para trás e falo, cara, quanto tempo eu desperdicei, né? Enquanto eu podia estar ali estudando, me desenvolvendo. Só que tudo tem um tempo certo. E agora que chegou até você, eu sugiro de verdade que você invista na sua inteligência emocional. Esse livro, ele me ajudou. Quando eu comecei a ler, a estudar esse livro, cara, eu falei, uau, como pode? Por que eu não abri esse livro antes? Por que eu não dei atenção? Mas para esse livro, cara, eu perdi tantas oportunidades. A empresa ela estava sempre promovendo pessoas, eu nunca fui indicada para uma promoção. Uma única vez que eu fui indicada para uma promoção, aconteceu algo que jogou essa oportunidade de crescimento, isso caiu por terra. Sabe? Quando o universo, quando tudo acontece como se fosse um sinal de alerta para você, e presta atenção nisso aqui, olha para isso aqui, olha, tá na hora, vamos trabalhar essa situação aqui, isso tá te prejudicando, mas eu não tinha consciência para entender isso.
Então, eu preferia ser a vítima do universo. Tudo ruim acontece comigo, né? Quando as coisas começam a dar certo, de repente algo acontece e tudo cai por terra. Então, eu preferi ficar muito tempo na vítima até entender que se eu não mudasse a minha consciência, se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não desenvolvesse a minha mentalidade, eu não chegaria a lugar nenhum. Foi quando eu comecei a estudar e esse foi o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li foi esse aqui. Aí você me pergunta, Catarina, então foi esse livro que mudou a sua vida? Não. Não existe um livro que vai mudar a sua vida, tá? O livro, ele vai te fornecer ferramentas, vai te dar caminhos, mas você precisa levantar, você precisa fazer acontecer na sua vida. Não existe um livro que vai mudar a sua vida, não existe um curso que vai mudar a sua vida, não existe uma técnica que vai mudar a sua vida. A decisão que você toma, a ação diária, contínua, é que vai mudar a sua vida. Quando você toma a decisão de investir, por exemplo, em um livro, você já tomou ali a ação de fazer algo para a sua vida, né? Olha, a partir de hoje eu quero mudar a situação, eu quero mudar o meu relacionamento com o mundo. Então você tomou uma decisão, você já colocou em ação, você está investindo em você, tá? O maior investimento que você faz é quando você investe em conhecimento, tá? Porque o conhecimento nada pode tirar de você, tá? E o conhecimento é o tesouro que a traça não corrói, a ferrugem não come, tá? É algo que nada nem ninguém pode tirar de você, é seu. Por isso que eu sempre digo, pessoas que investem em si, que investem em conhecimento, são pessoas extremamente bem-sucedidas. Elas têm o poder nas mãos. O poder, o conhecimento, ele gera poder, tá? Ele gera poder. Se você tem o conhecimento, você tem o poder de transformação, você tem o poder de mudar a sua vida. Se você quer comprar esse livro, que eu indico muito, eu sempre falo para todas as pessoas que falam, eu quero aprender a me relacionar com o mundo, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa melhor, eu sempre falo, leia Inteligência Emocional. Estude o livro, estude o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ele é PhD, tá? É um cara que sabe do que ele está falando e ele levou o seu conhecimento científico para o campo e experienciou no dia a dia sobre isso. No livro ele narra a história ele narra que o que aconteceu com ele num ônibus, que ele pegou esse ônibus e a ação que o motorista teve, a forma como o motorista conduzia os seus passageiros, todo mundo que entrava ele dava um bom dia, ele estava sorrindo, ele começava a contar a história da cidade, a mostrar prédio e o humor das pessoas. A pessoa entrava cansado, exausto dentro do ônibus e a pessoa saía de lá outra. Às vezes ele dava bom dia, quando a pessoa entrava, a pessoa não respondia. Quando a pessoa ia descer, que ele desejava uma boa tarde, que ele desejava que a pessoa tivesse uma boa noite, a pessoa já respondia com um sorriso no rosto. Sabe? É sobre isso. É independente de onde você está, o que você está fazendo, você saber que você pode sim ser um fator que vai mudar a vida de outras pessoas através de um comportamento seu. De um comportamento seu. É quando, por exemplo, muitas vezes a gente topa com pessoas que estão extremamente estressadas, doidas para discutir, para brigar. Mas se você tem uma inteligência emocional, você não vai
dar para essa pessoa aquilo que ela quer naquele momento. Sabe? Você vai saber sair de situações sem precisar, sem que aquilo te dê muito prejuízo. Porque eu tomei muito prejuízo por falta de inteligência emocional. Então, meus queridos, esse é um livro que eu recomendo muito, tá? Se você quer comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui dele, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link e no primeiro comentário fixado para você estar adquirindo essa preciosidade, tá bom? Meus queridos, gratidão, tá? Eu vou trazer, todo sábado eu trago um livro, né? Desses que eu tenho aqui na biblioteca. Foi uma querida que pediu, uma inscrita pediu para mim tá indicando livros. E o primeiro livro que eu indico é esse aqui, tá? Inteligência Emocional, tá bom? E no outro sábado eu trago outros livros, vou trazendo, né, para vocês aqui que eu tenho aqui, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.